Boa tarde a todos, aqui é o professor Maicon Guedes. Neste momento nós vamos dar início à regravação da aula sobre óptica. A primeira aula eu gravei, mas não apresentei a tela. Eu sou professor do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Campus Januária, professor de Física, dou aula no curso superior e também no ensino médio técnico, né? Aqui eu estou gravando aula para o segundo ano do técnico em agropecuária, tá bom? O livro base que a gente está utilizando é de Alberto Gaspar, Compreendendo a Física, volume 2, terceira edição. Lembrando que as nossas aulas agora do terceiro trimestre, especificamente do módulo 7 e módulo 8, terão por base o livro que a gente está utilizando desde o começo do ano, tá bom? Então, vamos lá. Então, se tratando de óptica, óptica é diferente de ótica, tá, gente? Ótica é o local onde é comercializado ou fabricado óculos. A óptica é o ramo da física que estuda a luz, o seu comportamento e os fenômenos decorrentes da luz. Nós podemos dividir a óptica em óptica geométrica e óptica física. A óptica geométrica, ela determina a formação de imagens. E a óptica física, ela vai estudar o comportamento óptico, né, do nosso olho, como fenômenos, como doenças, né, por assim dizer, defeitos visuais é a palavra mais correta, como presbiopia, miopia, hipermetropia, astigmatismo e todas essas coisas, tá bom? Então, dentro do conceito de ótica, nós vamos falar então sobre ondas luminosas. Essa é a primeira parte lá do livro, diz o seguinte: a fotografia acima ilustra de maneira eloquente uma das mais antigas ideias estabelecidas em relação à luz, o princípio da propagação retilínea e uma das mais recentes tecnologias usadas na observação astronômica moderna, a óptica adaptativa. Para tornar possível essa técnica, cria-se em determinada região da esfera celeste uma estrela aparente por meio de um potente feixe de laser de sódio dirigido a alta temperatura, onde atinge átomos também de sódio lá existentes. Excitados, tais átomos reemitem a luz que os atinge, simulando o brilho de uma estrela. A trajetória retilínea desse feixe de laser é visível porque sua luz extraordinariamente intensa é refletida pelas partículas em suspensão na atmosfera. Os princípios que nos permitem descrever a geometria dos raios de luz são o assunto deste capítulo, em que iniciaremos o estudo da óptica. Então, para iniciar o estudo da óptica, lá a primeira parte lá do livro, fala sobre luz e radiação eletromagnética. Nós temos que as ondas são radiações eletromagnéticas. Quais ondas, professor? As ondas eletromagnéticas, porque nós temos ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Neste momento, nós estamos estudando as ondas eletromagnéticas. E dentro da classificação de ondas eletromagnéticas, nós temos um espectro dividido entre frequência e comprimento de onda, e dentro do espectro nós temos uma pequena faixa chamada espectro da luz visível. Este pequeno espaço aqui, compreendido entre a frequência de 7,5 vezes 10 elevado a 14ª Hz e 4,3 vezes 10 elevado a 14ª, é o espaço que os nossos olhos conseguem captar a luz, tá? É a onda que a gente enxerga, professor, mas eu não enxergo a luz, óbvio que enxerga. Todas as coisas que estão ao seu redor são luz. Tudo que a gente enxerga é proveniente da reflexão da luz sobre esses corpos e que a gente consegue traduzir isso como imagem. Então, a luz, um sinal eletromagnético, entra na nossa retina e vai ser convertido no impulso elétrico, e o nosso cérebro vai converter isso em imagem, tá? Dentro do espectro eletromagnético, nós temos os raios gama, raios X, radiação ultravioleta, infravermelho, micro-ondas, ondas de rádio e ondas longas de rádio. Algumas dessas ondas nós não conseguimos ver, tá? Nós só conseguimos utilizá-las, né? No meio aí, vamos supor, na medicina e em outros ramos, tá? Diz o seguinte: a origem da luz é semelhante à origem do som. Enquanto o som é produzido a partir de oscilações mecânicas, ou seja, em meios materiais, pode-se dizer que a luz se origina de oscilações eletromagnéticas, variação de campo elétrico com variação de campo magnético. Assunto para o próximo ano, terceiro ano, tá bom? Entretanto, essa não é a única semelhança. Assim como nossas orelhas só conseguem detectar uma pequena faixa do espectro das ondas sonoras, o que os nossos olhos detectam como luz é também uma estreita faixa do espectro das ondas eletromagnéticas, conforme a imagem abaixo. A luz, como o som,
É um conceito humano, é o nome que damos à forma como o nosso cérebro interpreta os sinais que ele recebe da retina, quando nela incidem radiações eletromagnéticas de determinada faixa de frequência. Para a física, no entanto, a luz visível é apenas a radiação eletromagnética contida na estreita faixa, que conhecemos como faixa do visível, ou de comprimento de onda, em destaque na figura acima. Além dessa faixa de frequências, contudo, há outras faixas de frequências que não conseguimos ver, como as ondas de rádio, as micro-ondas, ondas de calor, radiações de infravermelho, ultravioleta e raio-x, que se diferenciam tanto em relação aos efeitos que elas causam, né? Algumas são até nocivas à nossa saúde, como o ultravioleta. Quando você compra um protetor solar, aí fala o fator de proteção 25, 30, 35, aí tá lá UVA e UVB. Não é UVA, não, viu, gente? É ultravioleta alfa e UVB, ultravioleta beta. São radiações eletromagnéticas que causam câncer de pele. Então, a diferença de uma onda eletromagnética de uma classificação para outra vai ser por meio ou da frequência ou do seu comprimento de onda, tá bom? Fontes de luz. Isso aqui é bem simples, tá, gente? Não precisa nem ler isso aqui, não. O que é uma fonte de luz? Nós temos dois tipos de fonte de luz. Uma fonte primária e uma fonte secundária. Fonte primária é aquela que produz luz própria. Fonte secundária é aquela que não produz luz, que reflete. Então, neste momento, o meu celular, ele é uma fonte de luz? Sim, ele é uma fonte de luz, uma fonte secundária, porque ele reflete a luz. Neste momento, eu tenho ali aqui um abajurzinho para ajudar na iluminação, e ele é uma fonte primária, certo? Aqui é uma fonte secundária. Então, basicamente é isso. Nós temos fontes pontuais e fontes extensas. Uma fonte pontual é uma fonte pequena, uma pequena vela é uma fonte pontual. O Sol é uma fonte extensa, porque é muito grande, tá bom? Então, basicamente é isso. Princípios da óptica geométrica. Aqui estão os três princípios principais. Princípio da propagação retilínea da luz, princípio da reversibilidade e princípio da independência dos raios luminosos. Para ficar fácil, e a gente usa isso aqui muito nas aulas de física, aqui na parte de câmara escura, para você determinar a altura de um objeto por meio da sombra que ele causa. Como que ocorre essa sombra? Por meio da propagação retilínea da luz, a gente percebe que há uma formação de sombras. Por quê? Os corpos, nós temos os meios ópticos. O que são os meios ópticos? Nós temos um meio transparente, translúcido e opaco. O meio transparente, ele permite a passagem da luz, ou seja, você consegue ver com clareza do outro lado, ou seja, não houve perca de energia, ou se houve foi muito pouca. Então, meio transparente, quando você olha por um para-brisa de um carro e vê a pessoa normal lá do outro lado, aqui é um meio transparente. Meio translúcido, olha aqui, nesse caso do copo aqui, ó, você não vê a minha mão com clareza, isso é um meio translúcido. E o que é um meio opaco? Olha aqui, você não consegue ver completamente a minha mão do outro lado, nem o meu rosto agora. Olha, por quê? Aqui não há passagem da luz, tá? Porque isso aqui é um meio opaco. Então, a partir do momento que o Sol despende energia sob a forma de onda eletromagnética, que nós conhecemos como luz, em sua propagação retilínea, quando ele encontra um corpo opaco, a parte desse corpo que absorveu a energia, naquele local à frente vai ser formado uma sombra. Então, o princípio da propagação retilínea, o principal é a formação de sombras, mas tem outros também, tá bom? Aqui é o princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Observe que a trajetória seguida pelo raio de luz no sentido é a mesma quando o raio troca o sentido de percurso. Então, para o mesmo observador que está na frente do carro, a trajetória de luz para ele enxergar a pessoa lá atrás é a mesma da pessoa que está enxergando ele na frente. Quando na física nós falamos que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, isso não é válido para a luz. Primeiro que a luz é uma onda. Mesmo lá no terceiro ano a gente vendo que existe uma dualidade, a onda ela é partícula na sua formação e ela é onda na sua propagação. Aqui na propagação nós temos uma onda e as ondas elas não interferem uma com a outra, tá bom? E a gente vai ver isso no próximo slide sobre a independência dos raios luminosos. Então, olha aqui nessa primeira parte da imagem, o raio de luz, ele está vindo e na outra ele está voltando pelo mesmo caminho e isso não causa interferência.
Com relação ao princípio da independência dos raios luminosos, você vai observar que uma luz azul não interfere na propagação da luz vermelha. Isso aqui, ó, aqui nós temos esse exemplo, tá? Aqui nós temos a luz azul e aqui nós temos a luz vermelha. E uma não interfere na propagação da outra, elas apenas se reforçam. Nós vamos ver no estudo das ondas, que nós temos interferências construtivas e destrutivas. Aqui, ó, pelo princípio da independência, a fonte de luz amarela, a luz amarela vai seguir o seu caminho, a azul também vai seguir o seu caminho. Na intersecção, tá, dessas fontes de luz, elas só vão alterar a cor, ou seja, houve aqui uma interferência, ou construtiva ou destrutiva, independente disso, houve apenas a mudança da cor, mas do outro lado vai seguir amarelo e do outro lado vai seguir a luz azul. Este é o princípio da independência dos raios luminosos. Como questão de aplicação da propagação retilínea, nós vamos falar da questão do ângulo visual. E ele diz o seguinte: dos 3 princípios da óptica geométrica, o princípio da propagação retilínea é o que tem aplicações mais relevantes. A primeira delas é a noção de ângulo visual, alfa. As dimensões aparentes de um corpo depende do ângulo visual de que ele é visto, tá? Então, observe aqui, ó. Conforme eu aproximo o meu celular do meu rosto, você consegue ver o meu rosto com clareza, né? Consegue ver uma parte dele. Se eu for aproximando ele da câmera, você já não consegue mais ver o meu rosto. Vocês já viram aquelas imagens na internet? O pessoal vai lá na Torre Eiffel ou em outros, no Cristo Redentor, e a pessoa se afasta bastante e ela fica num ângulo visual assim e tira uma foto como se ela tivesse com o Cristo na mão ou fazendo como se ela fosse maior do que a torre, você entendeu? Então, isso aí está relacionado com este ângulo visual, tá? Vai depender dessa questão aí. O exercício diz o seguinte: uma criança, para que a gente possa compreender isso aqui de maneira prática, uma criança se aproxima em linha reta do mastro da bandeira, de 6 metros de altura, que fica em frente à escola. Sem levar em conta a altura da criança, determine de que ângulos visuais ela vê o mastro quando a distância é de 100 metros, 50 metros e 10 metros. Então, nós temos aqui, ó, o mastro, e aqui nós temos as distâncias de 10 metros, de 50 metros e de 100 metros. O que ocorre? Conforme essa criança vai se aproximando, à medida que ela chega mais próxima do mastro, vai chegar a um determinado ponto, um ângulo limite, que ela não vai ver o mastro mais de maneira completa, tá? De maneira inteira. E a gente vai calcular isso aqui. Então, a gente conseguiu perceber, olha aqui, ó, para distâncias de 100, de 50 e de 10, nós temos essas angulações. Professor, mas 6 dividido por 20 não vai dar esse valor aqui. Não. O valor que é encontrado aqui, a gente joga na calculadora científica e encontra esse resultado. Vai cair isso na prova? Não. Isso aqui é só título de exemplo, tá? Então, para uma distância de 100 metros, a angulação é 3,4. Aqui, ó, 3,4. Para a alfa 2, é 6,8 em 50 metros. E para 10 metros, o ângulo de abertura aqui, ó, ele é de 31 graus. Quando você faz a multiplicação da distância pelo ângulo, você vai perceber o quê? Olha, os ângulos, primeiro, observações. Os ângulos foram obtidos por meio de calculadoras. 2. Note que o produto distância vezes ângulo visual é o mesmo para as distâncias de 100 e de 50, porque 100 vezes 3,4 dá 340. 50 vezes 6,8 dá 340. Qual é o ângulo limite? Foi feito o cálculo aqui, ó. Até uma distância aqui de 23 metros vai dar os mesmos 340, ou seja, esse é o ângulo limite, a distância limite em que o ângulo visual vai conseguir enxergar o mastro completo. A partir de 23 metros, essa criança já não enxerga mais o mastro completamente, né? Andando com a cabeça reta, tá? Ela não vai olhar para cima, tá? Então, basicamente é isso. Essa relação de proporcionalidade direta depende da altura do objeto visto. Para alturas menores, ela vale para distâncias bem maiores. Ou seja, para 2 metros de altura, ela vale até distância de 5 metros. Observe que o mastro aqui tem uma altura de 6 metros. E ele diz, e aí qual é o limite aqui? 23, né? Porém, para algo na altura de 2 metros, o ângulo limite é 5 metros de distância. Tá bom? Basicamente é isso. Ângulo de visão. Tem outra situação aqui, ó. São conhecidos os seguintes dados astronômicos. Aqui da distância da média da Terra à Lua, a distância média da Terra ao Sol, e o diâmetro da Lua e o diâmetro do Sol.
Observe que o diâmetro do Sol não é o menor que a da Lua. Olha aqui, ó, a ordem de grandeza, tá? Está na casa do bilhão, são 1,39 bilhões de metros, tá? Então, determine o ângulo visual médio do qual estes astros são vistos da Terra e compare o valor desses ângulos. O que se pode dizer a respeito do tamanho aparente dos dois? Foi feito o cálculo aqui. Nós encontramos, então, que o ângulo, a medida do ângulo visual da Lua é de 0,522 graus e do Sol 0,531. O que isso significa? Gente, professor, mas o Sol é muito imensamente maior do que a Lua. Sim, mas a distância que ele está da gente também é muito, muito, muito maior. O que faz com que, quando a gente olha, coloca em comparação, visto da Terra, o diâmetro do Sol e da Lua são praticamente o mesmo, tá bom? Praticamente o mesmo, por causa da distância. E aí ele ainda vem complementando aqui, ó. O resultado mostra uma extraordinária coincidência. Embora o diâmetro do Sol seja quase 400 vezes maior que o da Lua, a distância desses astros à Terra os torna aparentemente iguais, pois são vistos de ângulos visuais praticamente iguais. Gente, isso aqui é muito importante. Quando tem um fenômeno de eclipse, e a gente vê um eclipse anelar, o que é um eclipse anelar? É quando a Lua se coloca entre o Sol e a Terra, você consegue ver como se fosse um anel de fogo no eclipse. Por quê? A distância, né, o ângulo visual aparente médio deles é praticamente o mesmo. Então, quando a Lua um pouco menor, você já viram aqui, ó, 531 para, aliás, 531 para 522, o da Lua é menor, ou seja, vai sobrar um anel de fogo em volta do eclipse solar, tá bom? Sombra, penumbra, fases da Lua e eclipse. Quando a gente fala de fases da Lua, a gente está relacionando isso com a posição da Lua ao longo do mês, né? Ao longo do seu período de translação em torno da Terra. E isso vai ser levado em consideração também a posição da Terra, né? Em relação à sua translação ao Sol. Lembrando que o plano da Terra e o plano da Lua, a Lua está contida no plano da Terra. Mas o Sol, o planeta Terra, em relação ao plano que nós estabelecemos para o Sol, obviamente não tem uma referência, porque para quem está lá em Marte não é o mesmo, né, a mesma referência, né, se é que tem alguém, óbvio que não tem. Mas nós temos uma diferença de planos aí de aproximadamente 5 graus. Então, o que é sombra e o que é penumbra? Aí vai entrar naquela parte que eu falei de fonte pontual e fonte extensa. A fonte pontual, ou seja, uma vela, ela só vai gerar sombra. A fonte extensa, o Sol, vai gerar penumbra. Olha aqui, ó. A única coisa que você vê ali atrás é sombra. Se fosse um holofote muito forte, daria para a gente ver a sombra e a penumbra. Então, quando a gente fala de eclipse, nós temos o eclipse total e o eclipse parcial. O eclipse total é quando a gente está no cone de sombra. O eclipse parcial é quando a gente está no cone de penumbra. Então, outra noção interessante abordada a partir do princípio de propagação retilínea é o da sombra e penumbra. Como se pode perceber, só as fontes pontuais de luz geram sombra. Foi como eu disse anteriormente, né? Fonte pontual gera sombra, fonte extensa gera penumbra. Aqui nós temos as fases da Lua, né? Nós temos desde a Lua Nova, o que é a Lua Nova? Olha lá, representação esquemática das fases da Lua. A região iluminada vista da Terra é a intersecção da região tracejada em verde, tá aqui, ó, região tracejada em verde, com a região preta. No primeiro caso, o observador na Terra não vê a Lua. Esse primeiro caso aqui, tá? Por quê? Aqui é a Lua nova. Então, nós temos a Lua nova e a Lua cheia. Aqui é a Lua nova, aqui é a Lua cheia. Aqui é o quarto crescente, aliás, aqui é minguante, quarto minguante, gibosa ou minguante. Aí nós temos parte crescente. Então, vai de lua cheia a lua nova é do lado de cá, a lua cheia, e aí nós vamos ter o quarto crescente, a lua crescente, e fecha o ciclo de novo. Como que a gente classifica isso? Por meio da propagação retilínea da luz. Quanto maior for a incidência de energia sobre a lua é cheia. Quando nós não vermos a lua é nova. E dentro deste aspecto, nós temos aí, dentre os 28 dias no período de revolução, né, da Lua, revolução é em torno de si mesmo. No período de rotação em torno da Terra, nós vamos ter aí as fases da Lua. Tá bom, gente? É só a título de conhecimento. E aqui,
tem o que eu falei para você com relação à questão dos eclipses. Então, existe o ponto em que o Sol, a Lua se põe entre a Terra e o Sol, aí nós vamos ter um eclipse solar, e tem um ponto em que o planeta Terra se põe entre o Sol e a Lua, nós vamos ter um eclipse lunar, tá bom? Então, observe pela figura 4.9, tem-se a impressão de que há 2 eclipses em cada ciclo lunar. Um eclipse do Sol na Lua nova e um eclipse da Lua na Lua cheia. Porém, isso não acontece. Por quê? Justamente por conta dessa inclinação que ocorre entre o plano da Terra e da Lua e o plano em que o Sol se encontra, tá bom? O plano da órbita da Terra em torno do Sol é o plano da órbita da Lua em torno da Terra. Eles se interceptam formando um ângulo de 5 graus. Assim, só há alinhamento do Sol com a Terra e a Lua quando a reta resultante da intersecção dos planos, aqui no plano 3, passa pelo Sol. Como o Sol é muito grande, essa reta passa pelo Sol, mesmo quando esse alinhamento é aproximado, o que dá origem a eclipses parciais da Lua ou do Sol. Uma diferença marcante entre esses 2 eclipses é o modo como eles são vistos. Então, essa parte aqui vai falar daquela questão do eclipse anular. Se a gente observar aqui, ó, essa parte roxa aliás, a parte roxa e a parte azul, esse, entre aspas, caminho percorrido é o cone de sombra que eu falei para vocês anteriormente. A pessoa que estiver no cone de sombra, ela vai ter a impressão, igual está aqui, ó, de um eclipse total. A pessoa que estiver no cone de penumbra, ela vai ter um eclipse parcial. E essa imagem aqui é o eclipse anelar, ou seja, no centro aqui nós temos a Lua se pondo entre o Sol e o planeta Terra. Porém, como nós vimos lá, o ângulo médio lá, o ângulo visual médio, no caso aqui o diâmetro médio da Lua, é um pouco menor, aparentemente, do que o Sol, tá bom? Então vamos lá, falar um pouco de câmara escura. Eu estou antecipando um pouco, gente, porque a primeira aula que eu gravei, ela ficou um pouco extensa. Eu avisei o pessoal falou, professor, não dá para dividir não e tal. Eu falei, ó, eu vou procurar fazer um pouco mais rápido, tá bom? O que não quer dizer que vai diminuir em conhecimento. O conhecimento é o mesmo. As coisas que eu não estou lendo, eu já estou explicando, como eu disse para vocês, leiam o livro de maneira antecipada, assistam a aula, marquem as suas dúvidas para a nossa aula na quinta-feira, aula que seria amanhã de manhã, está sendo transferida para quinta-feira à tarde, tá bom, gente? Por quê? Eu preciso de que vocês tenham tempo para estudar a matéria, assistir a aula, anotar as dúvidas, resolver os exercícios que eu vou postar, espero que ainda hoje, para serem resolvidos amanhã, e a gente resolvê-los na quinta-feira na aula no período da tarde, tá bom? Provavelmente, a aula do primeiro ano eu devo fazer de 3 às 4 e as suas de 4 às 5, tá bom? Então vamos lá, câmara escura câmara escura de orifício. Isso aqui é muito utilizado na física, principalmente aqui na parte da óptica. O nosso olho é uma câmara escura. Por quê? Todo objeto que está na frente do nosso olho vai ser formado de maneira invertida e menor lá no fundo do nosso olho, né? Então, o que ocorre? Para que a gente faça o cálculo do tamanho disso, a gente usa a semelhança de triângulos. Meu Deus, professor, vamos usar a geometria? Vamos sim, só que de uma maneira mais fácil. Como? Ao invés de eu colocar aqui, ó, y' menos p' sobre p, pensa da seguinte maneira, quem é y'? Vai ser a altura do objeto, tá? Eu vou colocar, aqui tá com a altura da imagem, não tem problema. Então, vamos colocar aqui, ó, a altura da imagem é y'. Quem é p'? P' é a distância da imagem até o orifício. Quem é y? É a altura do objeto. E quem é p? É a distância do objeto até o orifício. Gente, isso aqui é mamão com açúcar. É regra de 3, inversa, tá bom? Não tem dificuldade nisso aqui. Aonde que eu consigo ver uma câmera escura? Antigamente, a gente tinha um negocinho chamado câmera fotográfica. Era o exemplo de uma câmera escura. Hoje é tudo digital, inclusive essa daqui está aposentada, né? A gente só vai juntando lixo em casa. Por quê? Todo mundo agora já tem uma câmera no celular. A evolução é muito grande. E quem quiser ter o exemplo de uma câmera escura, de verdade, uma máquina de câmera escura, dá para assistir aquele episódio do Chaves, que o seu Madruga, né? Começa a tirar fotos. Ali é uma câmera escura. Qual a diferença? Que tinha que ter um filme fotográfico. A luz impressionava o filme, que fazia com que houvesse depois a revelação desse filme para tirar as imagens. Daí vem
aquela expressão, pô, você queimou minha foto. Eu mesmo já fiz isso muitas vezes, de abrir o compartimento lá sem rebobinar o filme, né, da Kodak, eu acho que a Kodak até quebrou, porque quando você abre, entra muita luminosidade, aquilo ali tem que ficar num quarto escuro, né? Inclusive, a revelação das fotos antigamente era feito em câmaras escuras, em quartos escuros, tá bom? Nós vamos fazer um exemplozinho para fixar melhor essa ideia. Não vou nem ler isso aqui, não, isso aqui vai deixar, igual eu falo para vocês, se você lê o livro, se depois o professor explicar, fica complicado. Então, tudo que tem aqui é informação pertinente. Vocês vão ler e vão compreender. Não há necessidade de que eu faça a leitura, vai estender nossa aula e vocês vão ver que a informação é a mesma que eu acabei de repassar. Diz o seguinte: o filamento de uma lâmpada, tamanho, altura do objeto, disposto paralelamente ao anteparo de uma câmera escura de orifício, projeta nesse anteparo uma imagem de 8 milímetros, ou seja, a altura da imagem. Então, o primeiro aqui seria o Y, o segundo, o Y'. A câmara tem 5 centímetros de profundidade, ou seja, dentro da câmara, altura, aliás, distância da imagem, né? Pelinha, que a gente vai colocar como DI. E aí ele fala, e o filamento está a 7 centímetros do orifício, ou seja, DO, distância do objeto. Então, ficou fácil, gente. HI, HO, DI, DO. Se eu tenho a altura da imagem, distância do objeto, o que falta? A altura do objeto, que é o comprimento do filamento, é o que ele está pedindo. Aí ele fala, qual é o comprimento do filamento em milímetros? Gente, a função do professor é mastigar, para vocês encontrarem o conhecimento com mais facilidade, tá bom? Tá lá a resolução, ó, é só regra de 3. Você vai lá e substitui, ó. O 8, né, vai ser aqui a altura do objeto, Y, aliás, a altura da imagem, Y é o nosso HO, a altura do objeto. 50, professor, por que está 50? Lá é 5, é porque está em centímetros, ele quer o resultado em milímetros. E lá, 7,5 centímetros é a mesma coisa que 75 milímetros, ou seja, a altura do objeto é 12 milímetros. Qual o comprimento do filamento? 12 milímetros. Ó, mamão com açúcar, moleza, fácil de compreender. Então, essa primeira parte, gente, fala sobre os princípios da óptica geométrica. Nós falamos que a luz é uma onda eletromagnética, que dentro do espectro eletromagnético ela está numa pequena faixa que os nossos olhos conseguem enxergar. Falamos sobre os princípios da óptica, né? Princípio da propagação retilínea, falamos sobre o princípio da reversibilidade e da independência. Falamos também sobre meios de propagação, transparente, translúcido e opaco. Falamos sobre fonte de luz, fonte extensa e fonte pontual, sendo que a fonte pontual só causa sombra e a fonte extensa causa sombra e penumbra. Falamos também sobre a consequência da propagação retilínea da luz, que, no caso das sombras, pode ser convertida também como um eclipse, tá bom? Eclipse solar ou eclipse lunar. Falando de reflexão, leis da reflexão e reflexão regular ou reflexão difusa. Qual a diferença? Gente, quando você está na frente de um espelho, você consegue enxergar a sua imagem. Conforme você vai afastando um pouco, fica de lado, você não consegue ver mais a sua imagem. Por quê? Ali é uma superfície polida, os ângulos são sempre ângulos iguais, né? A gente vai estar vendo isso como a segunda lei da reflexão. E qual a diferença da reflexão regular, que está aqui na B, para a A, que é a reflexão difusa? Esse celular ele pode ser visto para quem está em qualquer lugar da sala aqui de casa. Por quê? Ele é uma superfície irregular. O raio de luz que incide sobre ele reflete em todas as direções. Então, 99% de tudo que a gente enxerga é proveniente da reflexão difusa, ou seja, difunde em todas as direções. A reflexão regular ou especular, você pode encontrar essa palavra também, tá? Especular, ela está baseada na segunda lei da reflexão, que diz que o ângulo do raio incidente é igual ao ângulo do raio refletido, ou seja, não tem angulação diferente, é sempre a mesma. Então, se você está nesse ponto aqui, você consegue enxergar o objeto. Se você está neste outro ponto aqui, você não consegue enxergar mais. Já para a reflexão difusa, em qualquer ponto você consegue fazer essa observação, tá bom? Essa é a diferença entre a reflexão especular ou regular da reflexão difusa. Dentro das leis da reflexão, a gente vai entender duas, tá? Que é a primeira,
diz que o raio incidente, o raio refletido e a reta normal, a superfície, são coplanares, ou seja, estão contidos no mesmo plano. Olha aqui, ó, estão contidos no mesmo plano. E a segunda lei vai falar que, para uma superfície plana, o ângulo do raio incidente é igual ao ângulo do raio refletido. Além da igualdade entre os ângulos de incidência e de reflexão já discutida e demonstrada nas ondas da água, a segunda lei garante que a normal e os raios incidentes e refletidos estão no mesmo plano. Se essa lei não fosse válida, seria muito difícil fazer as construções gráficas da óptica geométrica. Na próxima aula, que eu vou postar na próxima segunda-feira, nós vamos falar sobre espelhos esféricos e construção de imagens. A gente vai ver como é importante essa segunda lei da reflexão, tá bom? Com relação à construção de imagens. Nós vamos aqui, então, falar primeiramente de espelhos planos. Características de espelho plano, gente, isso aqui é básico. O espelho plano, ele vai conjugar sempre uma imagem virtual, direita e igual. O que é isso, professor? A imagem, quando ela é formada atrás do espelho, ela é virtual. A imagem, quando é formada na frente do espelho, ela é real. Professor, toda imagem é formada atrás do espelho. Aparentemente, sim. Mas se você pega um espelho curvo e você, dependendo do local onde você colocar, você tem a impressão de que a imagem ela está sendo formada atrás, mas o prolongamento dos raios faz com que essa imagem seja formada em um outro lugar. A percepção nossa é de que é atrás do espelho, mas não é, tá bom? Então, a diferença entre real e virtual é essa, tá? Real, formada na frente do espelho. Virtual, formada atrás do espelho. Direita e invertida. Se o corpo aparece de maneira normal, tá? Direita. Se está de cabeça para baixo, invertida. E aí ele pode ser maior, menor ou igual. O que é maior, menor ou igual? Está relacionado à proporção, ao tamanho. Para um espelho plano, é sempre igual. Você nunca se olha no espelho plano, viu, gente? Não pode ter grau. Sempre que você se olhar no espelho plano, você vai ver que a sua imagem lá tem a mesma proporção. Então, tá aqui, ó. É quase certo que o primeiro espelho plano que o ser humano conheceu foi a superfície plana e tranquila da água, mas os primeiros espelhos que construíam nem sempre foram planos, eram de lâminas metálicas polidas, normalmente feito de bronze. A possibilidade de ver a própria imagem fascinou nossos antepassados que costumavam atribuir ao espelho propriedades mágicas, originando mitos, histórias, lendas e crendices. Para a física, no entanto, espelhos são apenas superfícies polidas que produzem reflexão regular. A forma geométrica da superfície determina as propriedades dos espelhos e das imagens que ele produz. Então, nós podemos ter uma superfície plana ou esférica. Hoje nós vamos falar de superfícies planas, tá bom? Real ou virtual, já falei para vocês, vamos seguir. A imagem que vemos em um espelho plano, ao contrário, não está onde a vemos, ela se forma atrás do espelho. Não é possível tocar nela, o que é diferente do que a gente vê na projeção de uma tela, né, gente? Essa aqui é uma imagem real, porque ela é formada na frente. Você consegue tocar. Já a imagem virtual formada atrás do espelho, você não consegue tocar, tá bom? Fala, professor, mas quando eu coloco meu dedo lá, eu toco meu dedo. Ô, gente, dá uma ajuda, né? Então, distinções como essas, no entanto, nem sempre são simples de fazer. Por isso é importante estabelecer critérios para definir não só o que é real ou virtual, mas os próprios conceitos de objeto e imagem. Para isso, é necessário inicialmente estabelecer o conceito de sistema óptico, pois, em relação a ele que esses critérios são estabelecidos. Aí nós temos uma conexão aqui, ó. Segundo a mitologia grega, Narciso, jovem de extraordinária beleza, filho do deus Rio, Célfiso, e da ninfa Liríope, ao ver a própria imagem na superfície da água, apaixonou-se por ela e, indiferente a tudo, ali permaneceu a contemplar-se até a morte por inanição. É apenas uma lenda aí da mitologia grega, tá bom? Então, gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Isso aqui, se eu for ler isso aqui, fala, professor, mas como é que eu vou ver depois lá no livro? Gente, vocês têm que ler e eu faço a tradução. Qual a diferença de ponto imagem para, aliás, ponto objeto para ponto imagem? O que é ponto objeto? É o objeto que vai formar quem? A imagem.
Então, eu não preciso trabalhar com um elefante para falar da imagem do elefante. Eu vou trabalhar com um ponto, tá bom? Então, quando os raios divergem, saem do objeto, nós temos um objeto real. Quando os raios de luz convergem para o objeto, nós temos um objeto virtual. Então, se a luz parte do objeto, ele é real. Se a luz chega no objeto, ele é virtual. Aí, qual a diferença disso? Que o ponto objeto real está na frente do espelho. O ponto objeto virtual está atrás do espelho. Se você não tem raios de luz nem convergindo, nem divergindo para este ponto, nós temos, então, um ponto objeto impróprio, tá bom? E o ponto imagem? O que é o ponto imagem? É a imagem do objeto, gente. Então, se a luz, o raio de luz, converge para este ponto, nós temos um ponto imagem real, ou seja, na frente do espelho. Se nós temos um raio de luz divergindo, ou seja, saindo dele, nós vamos ter um ponto imagem virtual. Lembrando que a diferença dos dois é que quando converge, ele é real, quando diverge, ele é virtual. Real na frente do espelho, virtual atrás do espelho, ou seja, formado pela propagação dos raios de luz. E se nós temos aqui nem divergindo e nem convergindo para este ponto, nós temos um ponto imagem impróprio. E aqui nós temos um exemplo disso, né? Aqui nós temos tanto ele sendo real como virtual, porque para o espelho SO0, ou seja, o sistema óptico 1, nós temos aqui um ponto em que está o quê? Convergindo para ele. Então, aqui é um ponto imagem real. E para o sistema óptico 2, ele está divergindo. Então, nós vamos ter aqui um ponto imagem virtual. Um na frente do espelho, outro atrás do espelho. Então, tudo que está escrito aqui, basicamente é isso. Em física, a gente trabalha com pontos materiais, tá bom? Para que a gente não utilize um corpo inteiro. A gente trabalha com ponto. Então, mais uma vez, ponto real atrás do espelho, raios divergindo. Ponto virtual, ponto objeto virtual, atrás do espelho com os raios convergindo para ele. Se está divergindo, é real. Se está convergindo, é virtual. O contrário vai acontecer com o nosso ponto imagem. Se converge para o ponto imagem, é real. Se diverge do ponto imagem, é virtual. Quando não há a divergência ou a convergência, nós temos ponto objeto impróprio ou ponto imagem impróprio. Tá bom? E aqui fala da questão da imagem do objeto. Eu vou ler isso aqui para vocês, é interessante. Vamos lá. Pode-se obter graficamente a imagem de um ponto P conjugada, essa palavra vai dar problema lá na frente, por um espelho plano, traçando dois ou mais raios de luz que saem de P e incidem no espelho, e dos correspondentes raios refletidos de acordo com as leis da reflexão. O ponto, olha, o ponto de convergência dos raios refletidos determina a posição da imagem. P' do ponto P, tá aqui, ponto P, ponto objeto. P', ponto imagem. Como o sentido dos raios de luz vai do ponto P para o espelho E, olha aqui, ó, ponto P para o espelho E, dizemos que P é um ponto objeto real, ou seja, os raios de luz divergem dele, saem dele, ele está na frente do espelho. Em relação a esse espelho, o correspondente ponto P' conjugado a P, ou seja, a palavra é conjugada, mas vocês vão entender lá na frente, do espelho, obtido pelo prolongamento dos raios refletidos, é um ponto imagem virtual. Observe que os raios divergem dele também. Então, quando diverge do ponto objeto, é um ponto objeto real. Quando diverge do ponto imagem, ele é virtual, tá bom? Então, pode-se determinar as características da imagem de P' conjugada por um espelho plano por meio de uma construção geométrica particular, na qual se usam dois raios incidentes, um I1 perpendicular ao espelho, que dá origem a um raio refletido R1, com a mesma direção ao raio incidente, e I2, genérico, tá? Este aqui é o I1, tá bom? É o real, e este aqui é o I2, que é o raio, é o prolongamento do raio, que incide no espelho com ângulo a θ, né? E pela incidência da reflexão, dá origem a um raio refletido R2. Agora a parte mais importante, não mais importante, mais interessante. Olha o que o autor do livro diz. O verbo conjugar, nesse caso, significa unir ou ligar junto. Por esta razão, ele é utilizado para relacionar objeto
e imagem de um sistema óptico. Qualquer outro verbo, olha aqui o que o autor diz, qualquer outro verbo que não seja o verbo conjugar está errado para que nós falemos de objeto e de imagem. Gente, a imagem formada lá naquele espelho, a imagem daquele espelho, não é imagem formada, não, é imagem conjugada. Olha aqui, tá bom? Presta atenção e lembra disso. Aí tá aqui, ó. Exercício. Depois a gente vai chegar nessa parte lá na frente. Na figura, o barbeiro está a 0,5 metros, meio metro do freguês, que por sua vez está a 1,2 metros do espelho plano e que está à sua frente. E aí ele pede a distância do barbeiro à imagem do freguês e a distância do freguês à imagem do barbeiro. As imagens são simétricas, olha na resolução. Se nós temos um espelho plano, lembra que eu falei que as distâncias são sempre iguais? As imagens são simétricas ao espelho. Logo, podemos representá-las no esquema. Tá aqui, ó. B é barbeiro, F é freguês. Freguês. F' é a imagem do freguês e B' é a imagem do barbeiro. Então, quando você fizer o somatório dessas distâncias, você vai ver que a distância do barbeiro até a imagem do freguês é de 2,9 metros. E também vai dar 2,9 metros da distância do freguês à imagem do barbeiro. Porque do barbeiro à imagem do freguês, 2,9. E do freguês à imagem do barbeiro é a mesma distância, gente. Você vai somar elas aí, tá bom? É só para vocês terem uma ideia da questão da simetria que existe em espelhos planos, em superfícies planas e polidas. Aqui nós vamos falar da questão da imagem de uma figura. Na construção geométrica, quando você vai observar a formação de imagem em espelhos planos, surge uma situação bem interessante. Você olha no espelho e você vê a sua imagem lá praticamente igual, mas ela não é igual, é uma imagem quirial ou enantiomorfa. O que é isso? Coloca a sua mão na frente do espelho, a mão direita. Você vai ter a impressão de que vê o quê? De que vê a mão esquerda. Então, este fenômeno é chamado de quirial ou de enantiomorfo. E uma aplicação disso, eu coloquei nesse exercício aqui, a minha intenção maior é esse carro de bombeiro. Diz o seguinte, a figura a seguir representa a palavra óptica escrita sobre um espelho plano. Construa graficamente a imagem dessa palavra através do espelho. Então, tá aqui, ó. Você vai observar ela de maneira quirial, né? O O, olha aqui o traçado. Mas aonde que eu quero chegar? Vocês já perceberam que tanto o carro de bombeiro quanto as ambulâncias têm na sua frente escrito de maneira contrária, não é invertida, viu, gente? Invertida é de cabeça para baixo. É de maneira contrária. Por quê? Porque quando você está no carro e olha pelo retrovisor, pelo fato de ser uma superfície plana, que lá é um espelho esférico, mas a gente vai falar isso na próxima aula, ele aparentemente ele é plano, mas não é, porque ele tem grau, mas mesmo assim vai funcionar a mesma coisa. O que ocorre? Quando você olhar pelo retrovisor do carro, você vai enxergar a palavra bombeiro. Se ela estivesse escrita de maneira normal na frente do carro, você ia enxergar do jeito que está aqui, você ia ter dificuldade, né? Então, este é o princípio da quirialidade ou do enantiomorfismo. Bom? Com relação à imagem e movimento de espelhos, pense da seguinte maneira, tudo isso que está escrito aqui significa isso, ó. Eu estou aqui com um objeto e aqui eu tenho um espelho plano. Se a distância entre o objeto e o espelho for de 10 centímetros, se eu mover o espelho, isso aqui é transladar, a palavra é transladar, se eu transladar o espelho 10 centímetros, a imagem vai ficar 20 centímetros mais longe, ou seja, D é igual a 2 vezes A. A distância da imagem vai ser igual a 2 vezes ao movimento do espelho. Então, se o meu objeto está a 10 centímetros do espelho, a minha imagem também está a 10 centímetros, né? Mas se eu mover o espelho mais 10 centímetros, a imagem vai se mover 2 vezes mais, vai estar a 20 centímetros, tá bom? Por quê, gente? Ó, 10 vezes 2 dá 20, né? Agora, aqui não tinha 10? Não moveu mais 10? Distância do objeto ao espelho dá quanto? 20. Quanto que a imagem tem que estar lá atrás? Também 20, né? Bate, porque 2 vezes 10 dá 20. E aqui, essa segunda parte fala da questão da angulação. Olha que se eu tenho aqui, ó, um ângulo, aqui é um ângulo de... Deixa eu ver, um ângulo de 0 grau. Então, se eu mover e colocar um ângulo de 10 graus, qual vai ser o ângulo da imagem lá? Vai ser um ângulo de 20 graus. Por quê, professor?
10 daqui, com mais 10 daqui, 20 graus, tá bom? Então, é o que está nessa página aqui do livro, é basicamente isso. Beleza? Então, vamos lá. Associação de espelhos, tranquilo. Gente, tem a casa de espelhos, né? Eu nunca fui, mas sei que existe. Então, normalmente, a gente pode associar espelho para inúmeras coisas, tá? O normal aqui do nosso estudo é a associação de dois espelhos. Aqui diz o seguinte: os espelhos planos podem ser associados, isto é, colocados lado a lado em um ângulo ou dispostos paralelamente, tá bom? Entre si, são mais comuns a associação de dois espelhos. No entanto, há associações de 3 ou mais espelhos que costumam produzir efeitos intrigantes. Oh, meu pai eterno. As imagens de tais associações costumam surpreender o observador, porque nelas os espelhos são dispostos de forma pouco habitual, o que pode ocorrer até mesmo com um único espelho. Qual é o sentido aqui, gente? Primeiro, a associação de espelhos ela é utilizada, olha aqui, ó, isso aqui é o exemplo de um periscópio, tá? Então, resumindo tudo isso aqui, quando eu associo o espelho, dependendo da angulação, eu vou ter uma formação de imagem. Vocês já foram na óptica e veem um espelho numa parede e na outra, né? Eles estão paralelos. Então, qual é a imagem formada ali? É infinitas, porque uma imagem gera outra imagem, que vai gerando outra imagem infinitamente. Para que eu saiba a quantidade de imagens formadas numa associação de espelhos, a equação é n igual 360 graus, que é o ângulo máximo de abertura dessa associação de espelhos, sobre alfa, que é a abertura que esse espelho está. Ele pode estar 90, pode estar 45, pode estar 180, menos 1. Professor, esse menos 1 aí, por que eu não coloco logo 359? Porque se fosse para ser 359, não está 360 menos 1, né? Quem é esse menos 1? É o objeto formador. Então, na quantidade de imagens, eu tenho que descontar uma. Por quê? É o objeto. Então, vamos supor aqui, ó, que o ângulo de abertura fosse de 90 graus. Qual seria 90 graus, ó? Perpendicular. Qual seria o número de imagens formadas? Então, 360 dividido por 90, nós teríamos aqui 360 dividido por 90 daria 4, né? Menos uma, nós teríamos 3 imagens formadas, tá bom? Aqui, ó, exemplo do periscópio. E o exemplo que eu dei anteriormente é o exemplo que está no exercício lá do livro. Você vai observar aqui, ó, ele vai colocar para você... a figura ao lado representa dois espelhos E1 e E2 perpendiculares entre si, os quais se associou um plano cartesiano e um ponto objeto de abscissas horizontal, x igual a 4 centímetros e y igual a 5 centímetros, que vai dar cada quadradinho. A letra B pede para você determinar a posição. Não vi muita necessidade nisso, porque agora nós estamos tratando de associação de espelhos. A gente vai ver isso aqui com mais clareza lá nos espelhos esféricos. Então, da expressão N, N significa o número de imagens, tá? Fornecida por uma associação de espelhos em ângulos alfa. O ângulo de abertura aqui é de 90 graus. Então, foi o que eu disse, ó. 360 dividido por 90 dá 4. 4 menos 1, então a quantidade de imagens é igual a 3. Galerinha, este é apenas o início. Essa é a nossa primeira aula, que trata de introdução à óptica, falando sobre os princípios fundamentais da óptica e sobre espelhos planos. Eu vou fazer um exercíciozinho aqui para a gente poder, para vocês estarem resolvendo amanhã e a gente fazer a análise deles na quinta-feira, tá bom? No mais, desculpa aí a confusão de hoje, de ter gravado a aula antes e não ter apresentado a tela, ter que estar regravando, né? Muito penoso para mim, mas, como eu falei para vocês, a gente só tem mudanças se a gente não tem resultado diferente com mesmas atitudes, tá? Mudanças requerem novas ações, beleza? Valeu, galera, um abraço, até a próxima aula, quinta-feira à tarde, viu?